Santo. Muito obrigada pela sua companhia. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. E um presidiário em saída temporária foi morto a tiros hoje, enquanto passava de carro pela rodovia do Contorno, em Cariacica. Ronivaldo da Silva, de 40 anos de idade, havia acabado de deixar o presídio quando o veículo foi interceptado por 2 criminosos numa moto. Um homem que passava pelo local e não tinha nada a ver com essa história também foi atingido. O repórter Américo Soares tem os últimos detalhes ao vivo. Ele esteve hoje no hospital e também no DML. Américo, boa noite. O que foi que os familiares te contaram sobre tudo isso, hein? Boa noite, Dani. Boa noite para a nossa audiência que acompanha o Tá Na Hora direto da sua casa. Pois é, Dani, esse caso que ocorreu aí na parte da manhã de hoje, né, chamou muita atenção. Tivemos aí a morte no local, como você bem disse, do traficante acabado de sair aí da saidinha. Ele havia sido preso por tráfico de drogas, estava há 10 anos já no presídio, teve aí o direito de saidinha por conta do bom comportamento. Aí então, né, a história se deu porque a esposa dele, a mulher dele, companheira e o cunhado foram buscá-lo no presídio e após sair ele foi cercado, como você bem falou, por uma dupla em uma motocicleta. Um tiroteio começou, né? Eles dispararam contra o veículo, o motorista perdeu o controle, caiu ali do viaduto na região de Nova Brasília, em Cariacica, e gerou até um prejuízo maior, porque pessoas que nada tinham a ver com a situação também foram atingidas. Um ajudante de caminhoneiro foi atingido na cabeça, foi hospitalizado, levado para o São Lucas. Eu tenho as últimas informações, sim, mas antes eu queria convidar a nossa audiência para conferir todo esse caso. A nossa colega, a Rafaela Patrício, preparou uma reportagem com todas as informações. Vamos conferir. O viaduto de Nova Brasília, em Cariacica, ficou cheio de pessoas que acompanhavam o trabalho da polícia. No local, uma caminhonete azul com o corpo de Ronivaldo da Silva Rezende, de 40 anos, que foi assassinado por volta das 11 da manhã de hoje. De acordo com o advogado da vítima, ele estava preso na penitenciária semiaberta de Vila Velha, mas seguia com a mulher dele e o cunhado, que dirigia o carro para Aracruz. A região de Aracruz e Ibiraçu vieram buscá-lo no presídio para passar esse período de saída temporária e no trajeto de retorno acabou sendo vitimado nessa tragédia de hoje. Inicialmente, a informação da Polícia Militar era de que o cunhado de Ronivaldo também estava de saidinha, mas o advogado nega. Essa informação que a polícia passou é equivocada. O rapaz que veio buscar ele é um familiar, não tem envolvimento nenhum com crime, nunca teve passagem pela polícia, sempre trabalhador, honesto e acabou sendo vítima também dessa ação. Segundo a Polícia Militar, o veículo estava passando em cima do viaduto quando 2 homens de moto chegaram atirando. O motorista perdeu o controle e o carro acabou caindo aqui embaixo. Ronivaldo, que estava no banco de trás, foi atingido por vários tiros e morreu no local. O condutor, ele foi socorrido com vida para o hospital mais próximo, o Hospital São Lucas. O ocupante, o sexo masculino, que estava logo atrás dele, faleceu no local, foi a óbito no local. E tinha uma senhora que estava também no carro, que é esposa do que foi óbito, que nada aconteceu com ela, passa bem. Ainda de acordo com o aspirante, um homem que passava pelo local também ficou ferido. A dinâmica dos fatos, dos disparos, um terceiro que nada tinha a ver com a situação foi alvejado, trabalha como ajudante de caminhão, ele foi alvejado e também foi socorrido com vida. E ele foi alvejado aonde? Está grave? Foi alvejado na cabeça, está em estado grave, mas foi estabilizado e foi socorrido para o hospital mais próximo, São Lucas. O advogado de Ronivaldo afirma que ele foi condenado a 26 anos de prisão por tráfico de drogas e já havia cumprido 10. Mas, segundo ele, o cliente apresentava bom comportamento na prisão e não contou se sofria ameaças. O Ronivaldo, ele teve de fato envolvimento com o tráfico de droga, mas nos últimos 2 anos ele demonstrou mudança de vida. Eu sou pastor também e ele tinha se convertido ao evangelho, vinha pregando nas galerias, vinha demonstrando mudança de vida e tinha de fato abandonado essa vida delitiva. Para todos, para a família, para nós que somos advogados dele, foi uma surpresa o fato de hoje. O
cunhado, né, do traficante que acabou morto durante aí esse tiroteio também teve a sua morte confirmada. Essas informações chegaram agora há pouco para a nossa redação, realmente apurou, está com a morte confirmada. O cunhado, que também estava no carro, né, ele que dirigia, na verdade, o carro, acabou perdendo o controle e caindo aí do viaduto, Dani. Uma outra informação importante também, Dani, como você bem citou, eu passei no São Lucas hoje para verificar a situação, dar aí, né, uma atualização do estado de saúde do ajudante de caminhoneiro, que nada tinha a ver com o caso. Nós conversamos com os familiares, não quiseram gravar entrevistas, eu conversei com a sobrinha dele, um senhor de 58 anos, tem um filho, ele trabalhava há 10 anos na empresa, era morador da Serra, mas trabalhava na empresa que fazia entregas por toda a Grande Vitória, e a rota dele era justamente em Cariacica. Ele foi baleado na cabeça, a bala ficou alojada, os médicos conversaram com a família, disseram que a chance é mínima, foi muito prejudicial e agora ele se encontra em coma. Durante a programação do nosso Tá Na Hora Espírito Santo, a gente tenta aí atualizar o estado para saber, né, Deus queira que dê tudo certo. A gente conversou, a família está muito abalada realmente, porque era um trabalhador, não tinha nada a ver com o caso, eles foram pegos de surpresa, o pessoal da empresa que deu a notícia, inclusive, mas a situação é essa, situação muito complicada, mas ele se encontra em coma também. Muito prejudicial até mesmo para quem não tinha nada a ver com isso, né, Dani? Com certeza, Américo Soares, muito grave tudo isso que aconteceu. Obrigada pela sua participação. Então, a gente está vendo imagens aí, pessoal, desse ataque que aconteceu em Nova Brasília. A situação do carro, né, que o motorista foi baleado e caiu do viaduto ali de Cariacica. Esse homem, que é o que estava preso, ele estava preso há 10 anos, ele foi condenado a 26, já tinha cumprido 10, foi assassinado, levou muito tiro hoje pela manhã. E a gente deu essa informação agora urgente. O cunhado dele, que de acordo com a polícia e com o advogado, não tinha passagem, não tinha nada a ver com o crime, também morreu, tá? Ele foi atingido ali nesse ataque. A esposa desse homem aí, que era presidiário, ela não foi atingida, então ela tá bem. E agora o Américo Soares traz pra gente ao vivo uma informação de que uma terceira pessoa, que a gente mostrou pra vocês que mais um rapaz foi atingido, um trabalhador que passava pelo local, está em estado grave. Ele levou um tiro na cabeça, está em coma. Então, olha que situação grave essa que aconteceu em Cariacica. Quem matou esse homem aí? Não sabemos. Será que foi algum desafeto, alguém que ele, sei lá, que ele tinha algum problema antes de ser preso? Ou será que da cadeia ele estava, né, ordenando alguns ataques? Essas informações a gente ainda vai ter que aguardar que a Polícia Militar e a Polícia Civil esclareçam pra gente. Mas realmente, olha, a situação foi muito séria em Cariacica.